Wonder of You não se baseia em força física, velocidade ou poder destrutivo. Ele simplesmente manipula o conceito de calamidade. E é exatamente por isso que eu acredito que ele solaria o universo de Jujutsu Kaisen. Wonder of You possui o poder da calamidade. Basicamente, qualquer pessoa que tenta persegui-lo, atacá-lo ou se aproximar deles com intenções erradas acaba ativando esse poder. E isso pode acontecer de várias formas. Durante a obra, por exemplo, simples gotas de chuva tornaram perigosas o suficiente para atravessar o corpo de uma pessoa. E o pior é que a calamidade não para por aí. Quanto mais alguém insiste em perseguir o Wonder of You, mais perigosa a situação tende a ficar. Ou seja, não importa se você é mais forte, mais rápido ou possui uma técnica absurda. O simples ato de pensar contra o Wonder of You já coloca você em risco. Mas agora que eu já expliquei as coisas básicas do poder dele, vamos pro que interessa. Começando pela Nobara. Pra ser sincero, ela não teria nenhuma chance, porque no momento em que ela tentasse atacar ou perseguir o Wonder of You, a calamidade seria ativada. Sem uma forma de contornar esse poder, a Nobara acabaria sendo derrotada. De novo, né? Já o Megumi também acabaria sendo morto. Afinal, por mais versátil que sua técnica seja, ele ainda precisaria encontrar uma forma de lidar com o Wonder of You. Esse é justamente o problema, porque o simples ato de tentar enfrentar o Wonder of You já ativa sua calamidade. E antes que alguém fale do Mahoraga, nem isso seria tão simples, porque a calamidade poderia agir no momento exato que o Megumi tentasse invocá-lo. Por isso, o Megumi acabaria perdendo sem muitas dificuldades do Wonder of You. Já todo daria mais trabalho que os anteriores. Afinal, sua técnica permite trocar instantaneamente de posição com pessoa e objeto, tornando seus movimentos extremamente imprevisíveis. Mas o Wonder of You não precisa acertar o todo, porque no momento em que o todo decidisse atacar, a calamidade já estaria ativada. Por exemplo, imagina que o todo tentasse trocar de lugar com um objeto para se aproximar do Wonder of You. No exato momento da troca, algum acidente completamente absurdo aconteceria. Uma placa poderia cair na cabeça dele, um veículo poderia perder seu controle, ou até mesmo parte de um prédio desabar. E é justamente isso que torna o Wonder of You tão perigoso. Por isso, mesmo com toda a sua inteligência e criatividade, o todo acabaria sendo morto pela calamidade. Bom, agora partindo para as maldições, estamos falando de uma maldição tão resistente que conseguiu suportar ataques que destruiria a maioria dos personagens da obra, que seria a Nami. Só que existe um problema: a Nami foi feita para vencer batalhas de desgaste, e enfrentar o Wonder of You é justamente ao contrário, porque basta um único acidente acontecer da forma errada para a luta acabar. Já o jogo é outra história. Afinal, estamos falando de uma maldição capaz de destruir quarteirões inteiros com suas chamas. Mas esse também é o maior problema, porque o jogo costuma resolver tudo com ataques em larga escala. Contra o Wonder of You, isso pode ser extremamente perigoso. Imagina o jogo lançando uma explosão gigantesca para atingir o alvo, e a própria destruição causada pelo ataque poderia acabar gerando uma nova oportunidade para a calamidade agir contra ele. E considerando quanto o jogo depende de combate direto, não tem como ele vencer. Mas talvez a maldição mais perigosa até agora seja o Mahito. Diferente dos outros, ele ataca diretamente a alma, e como estende a manifestação da alma, muita gente vai pensar que Mahito teria uma vantagem, mas na prática isso não muda quase nada. Para Mahito fazer qualquer coisa, tocar, transfigurar ou usar a expansão de domínio, ele precisaria se aproximar. E contra o Wonder of You, qualquer intenção de atacar ou chegar mais perto já ativa a calamidade automaticamente. Tropeço, chão rachando, chuva virando projétil, Mahito ia sofrer uma sequência infinita de azar antes mesmo de chegar perto. Mesmo com a regeneração alta, a calamidade não para, ela vai escalando até algo grande o suficiente acabar com ele. Resumindo, Mahito perde. Agora, entrando em personagens de níveis mais altos, temos a Maki Zenin. Diferente dos personagens anteriores, ela realmente conseguiria lidar com boa parte da calamidade. Afinal, seus reflexos e sentido estão em outro nível. O que derrubaria a maioria dos outros feiticeiros provavelmente seria evitado por ela. Mas o problema é que o Wonder of You não precisa vencer de uma vez. Basta apenas um erro. E em uma luta que fica cada vez mais caótica conforme o tempo passa, até alguém como a Maki acabaria sendo pega em algum momento. Já Toji fica acima da Maki. Os dois possuem praticamente a mesma força, a mesma velocidade e habilidades muito parecidas, mas existe um detalhe que faz o Toji ser superior.
Ele é homem. Brincadeira. Na verdade, o principal motivo é a experiência absurda que ele possui em combate. Afinal, Toji passou a vida inteira enfrentando adversários com habilidades imprevisíveis e encontrando formas de lidar com eles. Por isso, ele provavelmente conseguiria evitar boa parte dos acidentes que derrubaria outros personagens. Mas mesmo com tudo isso, o Wonder of You ainda sairia vencendo, já que o Wonder of You não é do tipo de personagem que resolve com experiência em combate. Toji só conseguiria sobreviver por mais tempo, mas uma hora ou outra, Toji iria cansar e acabaria morrendo. Mas, depois de todos esses personagens que eu citei, existe apenas 3 que realmente venceriam o Wonder of You. Fumihiko Takaba. Afinal, sua técnica simplesmente transforma aquilo que ele considera engraçado em realidade. E isso cria um problema gigantesco para a Calamidade. Porque não importa o quão impossível seja a situação, se Takaba achar graça de escapar de um acidente impossível, sobreviver a golpes fatal ou derrotar o Wonder of You, a realidade pode acabar se moldando para essa piada acontecer. E isso acontece porque Takaba ignora simplesmente as regras da realidade. Por isso, Takaba é um dos poucos personagens que realmente venceria o Wonder of You. Agora, antes de chegar nos finalistas, vamos falar rápido do Sukuna e do Yuta. Mesmo sendo 2 personagens mais fortes de Jujutsu Kaisen, os 2 acabariam perdendo pro Wonder of You. Sukuna tem poderes de destruição insanas e regeneração absurda, mas ainda precisa ir pra cima e atacar. Qualquer intenção de confronto ativa a Calamidade sem parar. Eventualmente, o azar acumularia e derrubaria o Sukuna. Já o Yuta, com todo o seu arsenal de técnicas copiadas, alto nível de energia amaldiçoada, enfrenta o mesmo problema, precisa se aproximar ou tem intenções claras de lutar. Isso é o suficiente para o Wonder of You punir ele até o fim. Então, por mais forte que seja o Sukuna e o Yuta, também perderia. Agora, um dos casos mais interessantes, Mahoraga. No começo, Mahoraga teria uma sequência brutal de calamidade. Tropeços, objetos voando, ambientes inteiramente virando contra ele. O azar seria absurdo. E antes que vocês perguntem, mas e se ele adaptar o conceito de calamidade? Mesmo que ele consiga se adaptar, o problema principal continua. Enquanto o Mahoraga tiver intenção de atacar ou se aproximar do Wonder of You, a Calamidade continua sendo ativa sem parar. Mesmo adaptado, ele ainda sofreria azar constante, porque a intenção dele gera novas calamidades o tempo todo. E se o Toru, o usuário do Wonder of You, estivesse bem do lado dele, nada aconteceria com o Toru. A Calamidade continuará ativa, escalando enquanto Mahoraga tenta atacar. Mahoraga perde pro Wonder of You, mas ele é um dos que tem mais chances de vencer. Agora, um dos confrontos mais esperados. Satoru Gojo. Gojo tem um Mugen, uma barreira que impede qualquer ameaça de chegar nele, e consegue atacar de longa distância com vazio roxo, um poder de destruição em massa. Porém, o Wonder of You não precisa quebrar o Infinity diretamente. O Satoru Gojo já sobrecarrega muito o próprio cérebro toda vez que usa a expansão de domínio. O Wonder of You poderia explorar exatamente essa fraqueza, fazendo com que esse desgaste evolua para algo mais grave, como um tumor cerebral ou uma falha neurológica séria. Não seria um ataque mágico, seria apenas o cursor natural do mundo virando contra ele. Por isso, mesmo que Satoru Gojo seja o personagem mais forte de Jujutsu Kaisen, eu acredito que o Gojo perderia para um tumor cerebral. E por último, mas não menos importante, Yuji Itadori Módulo, no seu auge completo. Nesse ponto da história, Itadori se torna extremamente forte. Ele ganha um poder destrutivo insano, regeneração avançada, força física em outro nível, velocidade absurda e um controle impressionante sobre a energia amaldiçoada. Muita gente considera que ele ultrapassou o Gojo e o Sukuna nessa forma. Então, a grande pergunta que fica é: Itadori Módulo consegue vencer o Wonder of You? Eu tenho minha opinião, mas quero saber a de vocês. Deixa nos comentários aí quem vocês acham que ganha e por quê. Eu vou ler os comentários e destacar alguns que eu acho mais interessantes. Mas então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, deixa seu like e se inscreva no canal para me bater minha meta lá de 1000 inscritos. Falou!